Olá, muito bem-vindo ao nosso podcast Na Voz da Medicina. E hoje a gente tem o prazer de receber uma autoridade em infectologia e em pediatria aqui em Lages e região, Dr. Luiz Marcato. Muito bem-vindo, médico infectologista, pediatra e muito estudioso da área da medicina. Muito obrigado pelo convite. É uma honra poder participar dessa conversa com você hoje. Obrigada. Então, doutor Marcato, muitos lhe conhecem, né? Muitos já foram seus pacientes e a gente tem muito a abordar hoje aqui. A gente queria começar falando de uma questão, acho que todo mundo se preocupa, a imunidade, né? A nossa imunidade. Como cuidar da nossa imunidade? O que que é verdade, o que que não é, o que que é mito? Hoje a gente sabe que tem muitas opções, a indústria farmacêutica está aí, tem muitos polivitamínicos, tem muita oferta, né, de produtos assim, seduzindo a gente. Queria que o senhor falasse a sua opinião sobre isso. É bem interessante porque realmente é uma coisa que as pessoas procuram, né? Então, o que eu posso fazer para melhorar a imunidade? Tá bom, você está ficando doente? Não, eu estou bem. Ah, bom, então relaxa, né? Tem gente que está ficando doente com frequência, e pode ter algum problema de imunidade, então merece um estudo. Mas eu ouvi da professora Sônia Farias, ela é infectologista do Jona de Guzmão, em Floripa, e numa conversa de grupo, alguém questionando sobre imunidade. Para as crianças, o que que nós podemos fazer? Ah, bom, para as nossas crianças, vamos trazer o Programa Nacional de Imunizações, as vacinas atualizadas, todas as vacinas na época certa, e com todos os reforços, enfim, e o que tiver por fazer na criança, no adolescente, no adulto e no idoso. Então, isso evoluiu muito. Então, quer trabalhar em cima de imunidade de uma boa condição? Não perca essa oportunidade de fazer as vacinas. É claro que depois entra esquema boa alimentação, ambiente de hábitos de vida saudáveis e uma série de coisas. Por último, talvez algum medicamento. Então você pode pensar em medicamento. Bom, mas tem medicamento para quem tem problema de imunidade? Tem. Nas doenças, imunodeficiências congênitas, você tem as imunoglobulinas. Então são tratamentos muito específicos para doenças específicas. Mas em termos gerais, entram hábitos de vida, hábitos alimentares e, acima de tudo, nós adultos responsáveis pelas nossas crianças, em trazê-los com as suas vacinas atualizadas. E o senhor percebeu, depois do Covid para cá, houve uma menor adesão às vacinas? Pois é. A pandemia, ela trouxe muitos. Claro que houve ensinamento, se aprendeu, certamente quem fez terapia intensiva, padrões de assistência ventilatória, isso evoluiu, técnicas, respiradores, não tem dúvida. Mas, no geral, trouxe muitas incertezas, né? Trouxe muitas perdas, mais de 700 mil mortes no Brasil por Covid, né? E aí, todas as discussões que surgiram pelas vacinas, que depois foram recomendadas e a gente defende, né? É, e as desinformações. Então, isso foi muito ruim em cima do Programa Nacional de Imunizações, né? Muita gente confundiu as coisas, entendeu que vacina poderia ser ruim, o que não é verdade, vacina é uma coisa protetora, né? E as famílias ficaram em dúvida e houve uma menor adesão. Para todas as vacinas já da infância, diminuíram esses. A gente, Santa Catarina, que é um estado que tem bons marcadores, não alcançou os números desejados de proteção da criança catarinense em termos de receber as doses determinadas das vacinas. E as outras que já também com uma experiência interessante, como a influenza, a da gripe, houve uma procura muito menor do que o foi disponibilizado. E o que a gente está assistindo? Formas graves de gripe em pessoas que poderiam tá tendo sua vida normal, tivesse feito a vacina. Doutor, o senhor escuta no seu consultório a seguinte pergunta, mas, doutor, a vacina não pode me causar trombose? Muita gente falou sobre isso. Mas aí é um fato isolado. Então aí é em cima da vacina da AstraZeneca que realmente tinha lá uma tendência para fenômenos tromboembólicos. Mas ainda assim era 1 em 270 mil do sexo feminino na segunda dose. Então, houve alguma intercorrência associado ali, né? Era um nexo temporal ou causal? Então, houve nexo causal, Uhum. né? Mas
o que aconteceu, e foi muito isolado, tanto que aquela vacina ela não é mais utilizada, da AstraZeneca. As que estão disponíveis, Pfizer, que está aí, é uma vacina segura que continua sendo recomendada. Perfeito. Então, imunidade, vacinas. Imunidade é além de uma alimentação saudável, de hábitos de higiene, cuidados pessoais, né? Não tabagismo, não etilismo, né? No adulto, essas coisas que podem prevenir doenças. Eu sou formado há quase 45 anos, faltam 4 meses para 45 anos. E eu peguei uma época que a gente tinha muita meningite, a gente viu difteria, a gente tinha muito sarampo, a gente tinha outras doenças infecciosas como sarampo, uma doença de alta morbidade e mortalidade também era importante, que a gente não viu, só está voltando a receber alerta de sarampo agora por conta de não vacinação. Uhum. Né? Mas o que que mudou nesse tempo todo, nessa oportunidade que eu tive de trabalhar na área? Foi as melhores de condição de saneamento, condições alimentares, né? Um acesso à saúde que melhorou muito nesse tempo de acompanhamento e as vacinas, que a gente hoje tem bactérias que a gente não viu mais aparecer. A gente não vê difteria, a gente excepcionalmente vai ver um caso de tétano, a gente não está vendo sarampo, rubéola. Rubéola é considerada erradicada no Brasil, né? Então, teve muitos benefícios por seguir o que foi sendo disponibilizado. Bom, falar de uma outra questão também que é polêmica, assim, que a gente percebe muito na rede social, e um dos motivos do nosso podcast Na Voz da Medicina é levar informações sobre saúde com credibilidade, justamente para desmistificar falsas informações, né, sobre saúde e informar a população sobre o que de fato é ciência, o que de fato é comprovado. Qual a sua opinião sobre soroterapia? Eu tenho experiência pessoal nenhuma, né? Acho que não tenha nenhuma validade, eu não acredito nisso, não defendo isso, né? Porque eu não vejo como alguém vai a um serviço que diz fazer soroterapia, onde vai instalar um soro com água e açúcar, que é um soro glicosado, que pode colocar 1, 2 ampolas de complexo B, vitamina C, e infundir em algumas horas. Quanto que isso vai mudar? Quanto que isso vai ter de resultado a médio e longo prazo? Nenhum. Né? Porque essa água com açúcar ela vai sair na urina. O excedente dessa vitamina C vai ser excretada na urina. Então não tem. Seria alguma aplicação de soroterapia muito específica se você detectar alguma deficiência. Mas isso feito de forma genérica, abrangente, eu acho sem nenhum propósito, nenhuma validade, nenhum benefício. Perfeito. Voltando na questão das vacinas, doutor Marcato, a gente percebe na nossa região, por ser também clima mais frio, muita bronquiolite, né, em bebês. Existe vacina para prevenir esses quadros? Melhorou. Você sabe que nos últimos 2 anos, especialmente, o vírus sincicial respiratório, que é o agente Uhum. etiológico da bronquiolite, né? Ele tem uma sazonalidade aí de março, abril até agosto, que é quando ele circula com maior intensidade. Ele circula quase que o ano todo, mas a sazonalidade é nesse período, né? E a gente tinha algum mecanismo, tinha lá um anticorpo monoclonal de nome palivizumab, Uhum. que era indicado para bebês específicos, prematuros extremos, doença cardíaca, então era destinado para esses bebês. Alguma coisa de alto custo que o Sistema Único de Saúde disponibilizava para essa população específica. Mas a gente tem visto que quem que interna mais? Quem interna mais é o teu bebê saudável, bonitinho, bem cuidado, de 3 meses, que foi exposto, a irmãzinha maior veio do colégio com um quadro gripal, que pode ser por vírus sincicial respiratório, e o bebê saudável foi exposto. E ele pode fazer forma grave de bronquiolite, né? E os serviços pediátricos nesse período, eles ficam sobrecarregados, né? Então, o que que veio de bom nisso? Veio a vacina contra o vírus sincicial respiratório para o idoso, porque bronquiolite também dá Também dá idoso, idoso. e para a gestante. Então, isso foi muito interessante. No Chile, nos últimos 2 anos, eles estavam fazendo, né, a vacina na gestante e eles disponibilizaram um medicamento que é um outro anticorpo monoclonal que chama Beyfortus, que ele é para o bebê. Então, o que que a gente tem?
Para a gestante e para o idoso, eu tenho vacina para bronquiolite. A gestante que foi Mas vacinada, essa vacina já está disponível no SUS ainda ela não? já foi, a Tá Anvisa quase, já, né? já aceitou, ela Uhum, deve já no final do ano já estar disponível para as gestantes, né? sim, Hoje ainda é em clínicas privadas. Mas muita gente já tem já feito aderiu. uso e isso mudou muito, assim, né? Quando você atende um bebê nessa sazonalidade que a gente está passando e com sintomas respiratórios. E a mãe diz, não, mas eu fiz no pré-natal, eu fiz a vacina para vírus sincicial respiratório. Isso dá uma tranquilidade, porque você sabe que aquele bebê vai evoluir bem. Sim, É, já tem é um muito pouco anticorpo. provável que ele vai fazer uma forma grave, né? Então, eu tenho as vacinas para gestante e para o idoso, e tem esse um anticorpo monoclonal que está mais recentemente disponibilizado, que tem esse nome que chama Tá, Beyfortus. mas esse daí seriam para todos os bebês? Não, só para específicos. Esse pode ser para todos os bebês de 0 a 2 anos. Mas é rede privada ou rede pública? No momento, ainda a rede privada, Privada. tá? E a procura foi tão alta que o fabricante não conseguiu atender a demanda Uhum, porque houve uma recomendação e pela segurança e efetividade. Então, uhum. isso foi muito, muito bom que surgiu essa nova opção. E é uma dose pela sazonalidade. A outra medicação que a gente dispunha, que ainda tem, que chama Palivizumab, eram 5 doses, né? Cinco doses. Uma dose mensal Uhum. injetável durante 5 meses. Essa é uma dose para todo o período da sazonalidade. E esse bebê está protegido. Isso Anual não, daí. anual. Ele não é uma vacina, é um anticorpo monoclonal, Uhum, vai ter o período de ação e depois ele vai perder, né? Então ele é muito útil, no meu entendimento, muito útil no primeiro ano de vida do bebê. uhum, Aqueles bebês com doença respiratória, doença cardiológica, com fragilidades, assim, doença respiratória de repetição, uhum. e para todos os bebês, mesmo os bebês mais saudáveis, esse medicamento veio para dar uma proteção muito interessante e pode ser repetido no segundo ano de vida do bebê. Embora a gente veja que na prática, o primeiro ano, os primeiros 6 meses é que A apresentam formas mais evidência. graves, Uhum. né? Dali para frente pode haver um outro que precise de cuidados hospitalares, mas a evolução é mais Mas até tranquila, dois né? anos, cerca de 2 anos, é Pode que ser feito pode. no primeiro e Uhum. no segundo ano a segunda dose desse medicamento, Mas a desse anticorpo. bronquiolite em si, ela vai se manifestar em crianças de até 2 anos, abaixo de De dois dois anos, anos para baixo. para Você baixo. pode ter mais de uma vez, né? Uhum, E você pode ter infecções respiratórias por mais de um vírus, embora o uhum. vilão ali maior da história é o vírus Essencial. sincicial respiratório, né? Perfeito. Sobre tuberculose, doutor Marcato, o que que a gente pode conversar? Uma doença que a gente acha que não deveria mais estar matando gente, mas infelizmente ela ainda mata muitas pessoas no Brasil, né? Tuberculose ainda é uma doença bastante prevalente, ela é bem conhecida, ela tem um tratamento efetivo, é um tratamento longo, mas ele é efetivo, ele é curativo, né? E a gente tem mecanismos de proteção. Então, no Brasil existe a recomendação de todo recém-nascido sair da maternidade já com a primeira dose da vacina da hepatite B O e a BCG. vacina do BCG intradérmico. O BCG, a finalidade maior de indicar no recém-nascido é o fato de proteger contra formas graves, né, de meningoencefalite tuberculosa, uma coisa grave, Uhum. e de tuberculose miliar, tuberculose disseminada. Então, a BCG protege ou não protege contra a tuberculose pulmonar? Ela protege especialmente contra formas graves, principalmente nas crianças. Contra outras, na verdade, essa proteção ela vai se apagando com o tempo, essa do BCG. Então, todos nós, mas é que, por outro lado, essa prima infecção tuberculosa, o contato com o bacilo da tuberculose, a maioria de nós acaba tendo em algum momento. Uhum. E a maioria vai conseguir fazer uma reação, um granuloma bloqueia e ele vai ficar latente. Então, uma abordagem hoje é isso. Bom, o que que eu faço com a tuberculose latente, né? Se eu tenho um sistema imune efetivo, eu sou uma pessoa saudável, muito provavelmente eu não tenha que fazer nada, né? Uhum. Mas eu tendo uma tuberculose latente, se eu sofrer em algum momento algum desequilíbrio na minha proteção, nas minhas defesas, ela pode Aflorar. se ativar e eu posso ter que fazer tratamento para a tuberculose. Então, algumas situações específicas, se indica hoje tratamento para tuberculose latente, que antes usava o termo de quimioprofilaxia,
né? Sim. Era os bebês que faziam uma reação muito intensa da vacina, então eles tomavam lá algum medicamento por 60, 90 dias, né? E ali naquele momento se chamava de quimioprofilaxia. Hoje já se trata como infecção latente por micobactéria. E acaba usando uma medicação semelhante, mas é para evitar que isso venha a se ativar de fato. Tá, então, uma vez que uma pessoa teve um contato com alguém com tuberculose, né, de fato comprovado, a orientação é fazer testes. Então, numa família, eu tenho alguém que ficou doente, fez um quadro respiratório e evoluiu, um quadro respiratório arrastado, 3, 4 semanas de tosse, perda de peso, emagrecimento, sudorese noturna, tem aqueles sinais clínicos clássicos, né? E que eventualmente se comprove que tenha sido, bom, Uhum. isso é tuberculose, os contactantes dessa pessoa deverão passar por uma triagem, né? Ou Como que é com feita essa essa triagem? triagem você pode fazer com o BCG, que é a prova tuberculínica, que é aquele teste feito no braço, que faz uma aplicação É de o uma PPD? proteína PPD, né? Uma proteína purificada e faz uma leitura de resposta em torno de 72 horas, né? É um modo de investigar. E mais recentemente tem um outro método que chama IGRA, que é feito, que é sangue, onde vai procurar ver se teu organismo tem algum metabólito que indique contato recente com micobactéria, que é micobactéria, ela tem outras espécies, tem a micobactéria tuberculosis, da tuberculose, tem a lepre, tem a avium, enfim, tem outras micobactérias, né? Mas na nossa realidade, o cuidado maior e a preocupação é com a micobactéria tuberculose, que é a, Sim. a bactéria específica da tuberculose. Então, o teste IGRA, IGRA, ele vai, ele faz triagem também para quem se expôs. infecção recente daí. Então, bom, eu tenho, por algum motivo, eu tive um contato importante, trabalhei no mesmo ambiente com Uhum. alguém que comprovou que estava com tuberculose. Bom, eu tenho sintomas, eu vou procurar um atendimento médico, possivelmente eu vou fazer um raio-x de tórax e vai fazer algum dos testes de triagem. Se eu não tiver sintomas, pelo menos a triagem por esse Importante fazer. método é interessante que seja feita, E até para detectado, seguir. uma vez positivo o IGRA, qual a orientação? Hoje, nesse momento, a orientação é assim: IGRA indica contato com micobactéria. Se a epidemiologia diz, olha, esse teu contato foi com um caso sabidamente por micobactéria tuberculose, então está indicado o tratamento da forma latente. E você vai tomar 3 meses de medicamento para aquilo que seria, como é que era que eu falei antes, tá? Profilaxia, né? Não é Uhum. profilaxia, é tratamento da TB latente. E você faz hoje com 2 drogas, indicado para pessoas de qualquer idade ou são acima de pessoas 2 anos, com esquema de 12 doses uma vez por semana. Então não precisa ser uma pessoa debilitada ou que tenha outra Não, doença, eu é posso qualquer ser um um. indivíduo rígido, eu posso estar bem, mas eu E tive um é contato indicado, né? próximo. E o meu teste de triagem diz: olha, você teve contato e você Uhum, fez a infecção por micobactéria, né? uhum. Então, qual é a recomendação? A mais prudente, faça o tratamento da forma latente, que é a situação que eu estou. E quem é latente, transmite também? Não. Não, latente não. Né? Eu Uhum. posso, eu posso me tornar transmissor da doença se essa latência for quebrada e eu desenvolver doença. E tem Então aí eu posso um transmitir. período para essa forma latente se transformar em uma doença? Isso vai depender da imunidade do Isso é paciente? de Vai cada um, é depender. a resposta de cada um. Vai ter E, gente que vai ter esse contato, ela vai ficar latente por uma vida toda e não e não vai vai se ativar. manifestar. É aí alguns profissionais que defendem, não, tem o contato da forma latente, está assintomático. Existe quem defenda, não faço nenhum tratamento. Siga sua Uhum. vida normal. Se apresentar alguns sintomas, vamos investigar. E a Se tiver sua sinal de orientação? doença, a minha pessoal, no momento epidemiológico atual, em situações onde o contato, a epidemiologia, para aquele teste de triagem ser positivo, ela diz: olha, esse contato tem uma fonte e ela era por micobactéria tuberculose. Eu entendo como mais seguro, nos casos de teste positivo, o tratamento da forma latente, ou a profilaxia, como era o nome, mas o tratamento da forma latente, o 12 HD, que é 12 semanas de isoniazida e
rifampicina, né? São duas drogas que você vai fazer uso uma vez por semana. E de qualquer indivíduo acima de 2 anos de idade, então esse é um esquema que está Uhum. recomendado. Então, Então é assim, é positivo? É. Tem uma exposição forte, tem uma exposição confirmada para Mycobacteria tuberculose? Acho bem interessante fazer desde que não tenha o sintomas, né, tratamento. doutor? Né? Sintomático é outra história, daí eu vou procurar a doença, porque Sim, eventualmente você pode ter tido contato, infecção latente, ou você está doente. Se você está doente, você tem que fazer o tratamento para né? A tuberculose. profilaxia não vai Aí você resolver. vai entrar com esquema, acima de 10 anos, lá entram 4 medicamentos, intervalo de 6 meses, em média, né? Perfeito. Bom, e a meningite? Meningite ainda é muito recorrente? O senhor atende muito casos de meningite ou é surtos? Como que é aqui a realidade aqui em Lages, por exemplo? Então, ali que eu comentei, antes das vacinas, tinha, assim, a gente tem um bicho que chama hemófilo influenza tipo B. O hemófilo era o principal agente causal de meningite bacteriana nos bebês abaixo de 4 anos de idade, especialmente abaixo de 2 anos de idade. Uhum, E o hemófilo, imagino, em torno de 20 anos, ele foi incorporado à vacina pentavalente. uhum. Então ali tem anti-hemófilo naquela vacina. A gente nunca mais viu meningite por hemófilo, né? Então, ó, importante, o que que eu faço de imunidade? O que que eu faço que dá certo? Vacinas. Faço a vacina. Então, a penta praticamente erradicou a meningite por hemófilo, que é uma meningite bacteriana grave, que deixava muitas sequelas e muitos bebês foram a óbito por conta daquela doença, né? Você tem as outras vacinas para meningite A, B, C, W, Y, Que né? também já está na Que rede tem, você já tem na pública, rede né? pública a meningo C, a CWY. ACWY já como primeiro reforço, de 1º de julho para cá, o reforço já é com a CWY quando o bebê faz 1 ano de idade. Tem a meningo B, que está sendo avaliado pelas comissões do Ministério da Saúde, possivelmente vai ser incorporado no Programa Nacional de Imunizações a meningo B, porque o último surto de meningite meningocócica no Brasil foi recente, foi no Nordeste, em Alagoas, e foi por meningo B. Uhum. E é uma doença grave, de evolução rápida, com alta mortalidade. Então, essa é uma outra coisa. Então, a gente tem visto menos meningite. O que que a gente vê mais? Meningites virais. As virais têm a sazonalidade, o período que aparece mais. Qual a Geralmente o curso é característica? benigno. Todo mundo começa com febre, vômito e dor de cabeça, Uhum. né? A diferença aí você, nesses casos, pensou em meningite, você tem que fazer exame de líquor, Uhum. né? Não posso pensar em meningite e vá para casa, volte amanhã, né? Eu penso em meningite, eu vou fazer uma coleta de líquor e a análise do líquor vai me dar uma posição. Bom, esse líquor tem padrão para meningoencefalite viral, o comportamento é sintomático, eu vou hidratar, vou fazer um analgésico, vou deixar em repouso, eu posso até deixar internado em observação. Às vezes o quadro é leve, não fica nem internado. Pelo contrário, ele tem uma característica de uma meningite bacteriana, ele vai ser internado, ele vai entrar no esquema de antibiótico, cuidados hospitalares rigorosos, muitas vezes já entrando pela terapia intensiva por uma precaução, ou Precaução. pela gravidade do quadro, Sim. que pode evoluir com crise convulsiva, com coma, né, as coisas andam muito rápido na bacteriana. Mas felizmente, formas graves de meningite, a incidência está bem baixa. Ok. Antibióticos. Acho que é importante a gente falar sobre o uso, né? E a importância do uso de antibióticos no sentido tanto para a população quanto para o indivíduo que usa o antibiótico, né? O que que o senhor recomendaria sobre o uso de antibióticos? Olha só, teve uma coisa boa que de alguns anos para cá, que foi assim, a necessidade de uma prescrição, de uma receita médica para a aquisição de antibiótico. Então isso tentou organizar um pouco o uso, porque certamente o uso indiscriminado de antibiótico é muito ruim, né? Então tem situações que ele é muito importante, né? Eh, O que que acontece no dia a dia? Para aquela criança que a mãe, especialmente na criança, né? Uhum. Que a mãe tem oportunidade de fazer um acompanhamento, ou na unidade de saúde, ou com seu pediatra de confiança, que conhece a criança, conhece a família, estabelece um vínculo, ele vai avaliar esse bebê que vem com febre, com vômito, com tosse, enfim, com alguns achados clínicos, e ele vai poder marcar um retorno com 24, 48 horas e definir uso ou não antibiótico.
Como a nossa cultura é mais imediatista e as famílias, a mãe acaba não fazendo o acompanhamento regular na unidade de saúde, mas ela, Uhum. cada vez que o bebê tem febre, ela vai numa emergência, o emergencista, ele é forçado a prescrever mais antibiótico. Ele fica numa situação delicada Uma de linha não tênue. prescrever e Uhum. ele acaba prescrevendo mais. Talvez a gente pudesse usar menos antibiótico do que a gente usa, isso é Uhum. certo, né? Mas bem indicado, na dose certa, pelo tempo recomendado, tudo certo, né? Então, existe drogas que conseguem indicadas para situações específicas, né? Então, tem um medicamento que funciona melhor para infecção respiratória, outro para infecção urinária, ou para trato digestivo, ou para o sistema nervoso central. Então, isso tem que ter critério, tem que ser usado na dose, definindo aonde que eu quero chegar, o tempo de uso. E a adesão do paciente é importante. Então, não pode assim, eu comecei, puxa, foi bom, eu melhorei no segundo dia, eu interrompo aleatoriamente o meu tratamento. Isso pode ser ruim. Uhum. Assim como eu estendi indefinidamente esse tempo de uso, ou uso muito frequente também de forma indiscriminada, isso o resultado não vai ser bom, né? Bom, numa infecção de garganta, por exemplo, né? Em crianças é muito comum, e até em adultos, né? Infecções virais. Que às vezes a gente, a mãe naquela ânsia de, meu Deus, tem que tratar, só se sente segura ali com o antibiótico, né? Quando, como se diferencia uma infecção de garganta? Às vezes, a viral também tem placa, também pode causar placa bacteriana, que é aquela parte branquinha que fica na Os garganta. achados de exame físico nem sempre te dão muita sustentação. Claro que um bebê que vem toxemiado, bom, o bebê tem menos de 2 meses, vem com febre alta, esse bebê tem que ser bem atendido. E ele exige uma atenção maior, e muitas vezes ele acaba sendo internado porque, pela faixa etária, ele é de maior risco Sim. para formas graves, né? Mas fugindo dessa faixa Uhum. específica, vai depender do exame clínico, da história, do tempo de evolução e dos achados. Bom, se tem lá petequias no palato, secreção purulenta na amígdala, um hálito mais pesado, né, uma adenite submandibular, um gânglio satélite, muito provavelmente eu esteja frente a um quadro bacteriano e eu devo iniciar antibiótico. Eu tenho só uma irritação de garganta ou eu tenho umas lesões como se fossem aftas no cavo, Uhum. isso provavelmente é viral. Isso deve ser enterovírus, ou como a gente tem vivido surtos na nossa região aí, do mão, pé, boca, né, Uhum. que provoca lesões da Que é orofaringe e viral. tal, e é vírus e o tratamento é sintomático, é remédio para febre ou Aí dor, o antibiótico não né? vai adiantar. Nenhuma Uhum. indicação para antibiótico, né? Então, precisa de algum cuidado na prescrição de antibiótico. Uhum. Como em tudo, né? Nem Uhum. sempre, nem nunca. Um Mas bom talvez as senso. crianças pequenas, como os vírus são mais prevalentes, a gente pudesse seguir com menos medicações, com menos antibióticos. Mas teria esse vínculo, ele é obrigatório, que não é seguro para a mãe que leva seu filho não ter um retorno, ela não ter, e se não tiver bem, eu volto, é você que vai me ver, né? Eu tenho oportunidade de ser reavaliado em 12 horas, em 24 horas. Então, se eu estabelecer esse pacto, eu posso ser mais conservador na medicação. Se eu não tenho segurança de que vou conseguir te ver, ou você vai poder voltar, eu acabo prescrevendo mais. Entendido. É a realidade, não tem Sim. como a gente fugir, né? Doutor Marcado, sobre as ISTs, né? As infecções sexualmente transmissíveis. O HIV, como que o senhor analisa hoje? O HIV, ele está mais controlado? Não, eu acho que a incidência ela continua acontecendo. Tem grupos assim, né, de indivíduos que se expõem mais. Antes tinha a história de grupo de risco, né? Na verdade é comportamento de risco, Uhum. né? Então, bom, em algum momento a transfusão de sangue podia transmitir. Os bancos de sangue evoluíram, os testes evoluíram, isso não acontece mais. Ótimo, né? A transmissão vertical da mãe para o feto. Essa é uma forma onde a gente pode atuar muito firmemente, porque se eu não fizer nada, vai dar 25, 30% de transmissão da mãe para o seu bebê. Se eu fizer tudo certinho, eu trago para 2 a 0% de transmissão vertical da mãe para o Uhum. bebê. E tenho medicamentos seguros, efetivos, e isso tudo é fornecido pelo Sistema Único de Saúde. Então, ali é onde eu posso ter a melhor atuação.
Nos indivíduos adultos, né, sexualmente ativos, especialmente, é, os homens que fazem sexo com homens, esse é um grupo que se expõe Mais. bastante, né? Uhum. E aí eles estão aparecendo, eles continuam se infectando pelo HIV, eles têm apresentado muitas outras ISTs, especialmente sífilis, né? A gonorreia voltou também em números maiores, né? Mas a sífilis e o risco do HIV são importantes, né? As medidas protetivas, o uso do preservativo e tal, e não multiplicidade de parceiros, são medidas que são recomendadas. E para o HIV, especialmente, você hoje tem a pré-exposição. Pré-exposição é você entende que alguém você não tem HIV, mas você tem um parceiro ou parceira que é soropositivo e você quer ter a vida o mais normal entre vocês dois. O que que é recomendado? Quem tem doença faz o tratamento adequadamente para carga viral ficar indetectável. Isso é o desejável. Uhum. E quem não tem doença e convive pode fazer uso de alguma coisa que chama PrEP ou pré-exposição e vai tomar um medicamento todo dia, é um comprimido por dia, muito bem tolerado. Isso dá uma proteção perto de 100% de não transmissão. E esse casal vai poder ter vida normal, sem risco de transmitir doença. E tem outra forma de uso da PrEP, que é PrEP por demanda, que também se fala. Então, o indivíduo mora em Lages e tem um parceiro ou parceira em Florianópolis, que é soro positivo, e eles vão se encontrar. Ou ele não sabe a condição sorológica. Então, ele pode fazer uso da PrEP nesse período que antecede, durante o período do encontro e na Tem volta que ser quanto tempo antes? um dia antes, né? Então, de 24 horas antes, durante o período, e mais 24 depois. É essa forma por demanda, né? Quando você sabe que, puxa, tem risco de uma exposição e que eu não tenho domínio sobre essa exposição. Eu não sei se ela é de risco ou não é de risco. A verdade é que eu não tenho essa resposta. Então, a Perfeito. PrEP também se aplica para isso. Bom, e quando que é usado ou quando que é indicado a profilaxia pós-exposição? A PEP, né? A A PEP. pós-exposição. A PEP, na mesma forma. Tem indivíduos que não imaginavam que fosse se expor e tem uma exposição. Bom, ele tem, de preferência, nas primeiras 24 horas, podendo ser até 72 horas, mas o ideal é que seja nas primeiras 24 horas após a exposição, de fazer uso, e aí ele vai fazer uso de uma medicação mais pesada um pouco do que a PrEP. A PrEP Uhum, é uma combinação mais leve. A PEP já entra com esquema igual o esquema que eu uso para tratamento, uhum. e esse indivíduo que vai fazer uso da PEP, ele vai tomar por 30 dias. E nesse período, se ele tem parceiro ou parceira, ele vai ter que evitar exposição sexual, se ele, enfim, esses cuidados de alguém que está em risco de desenvolver doença. A PEP, ela vale só para HIV ou tem outros vírus que ele também Não, consegue? essa PEP que a gente usa em ISTs aqui é para o É HIV. para o É para o HIV. HIV. E é As disponível outras. nas unidades básicas? Sim, tanto a PEP como a PrEP, né? A PEP veio antes, a pós-exposição veio antes. E porque pô, você tem muitas pós-exposição que é ocupacional, né? Imagine alguém que Uhum. está atendendo Um uma acidente de emergência, num trabalho? acidente, né? Um acidente, você se depara, você tem que tomar alguma medida e contato com sangue, secreções, né? Então, você não tem informação da condição daquele indivíduo, Uhum. você tem duas coisas. Você pode tentar fazer um exame da tua fonte, do paciente fonte, mas eu não tenho como saber do paciente fonte. Também Foi pode estar uma na agulha que janela estava também, no né? lixo e a moça da limpeza furou a mão com ela, né? Isso é bem comum. Então, ela vai fazer uso da pós-exposição, a exposição ocupacional, e vai tomar a medicação por 30 dias, né? É bem tolerado, é seguro, e é efetivo, que é o mais importante. E a PrEP é para esses indivíduos que sabem que vão estar se expondo ou que têm uma vida mais errática, então esse também se recomenda. Olha, esse teu comportamento ele vai ficar menos de risco se você fizer uso da PrEP, né? Ou por Perfeito, demanda ou contínuo. Se perfeito. pensou em algum momento em que disponibilizar a PrEP fosse induzir a exposição assim sem critério, e isso não se justificou. A PrEP é melhor ainda disponibilizada. Num primeiro momento tinha necessidade de passar com o médico, em consulta Uhum. e tal. Hoje o serviço de enfermagem na vigilância epidemiológica vai te dar uma orientação e vai te disponibilizar ali o medicamento. Isso foi Perfeito. bom.
Doutor Marcato, muito obrigada por ter vindo ao nosso podcast. Eu espero que a gente tenha conseguido esclarecer muitas questões importantes sobre saúde, que quem assistiu tenha gostado, né, e aprendido com todo o conhecimento que o senhor tem. E vamos deixar outros assuntos para depois, para o senhor poder voltar aqui também. Eu que agradeço, tá, pela oportunidade, espero não ter me excedido e nem confundido as pessoas. A ideia é de que as coisas sejam mais claras e que as pessoas aproveitem, porque a gente tem muita coisa boa, especialmente no Sistema Único de Saúde, está disponível, né, a unidade de saúde, as salas de vacina, o acompanhamento, a parte de facilidade de fazer exames. Então, é para ser utilizado. A comunidade tem que usar, não usar só a emergência, só a unidade de pronto atendimento. Usa a rede de saúde estabelecida e faça a prevenção. Né? É muito melhor, o resultado é melhor. E a nossa fala, o intuito é esse, assim, é de desmistificar essas coisas que estão próximas e que a gente todos podemos viver melhor nessa situação. E obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço. Com informação, a informação, ela salva, ela pode salvar vidas, né? Então, essa é a Certamente. nossa meta aqui, a nossa missão com o nosso podcast Na Voz da Medicina. Espero que vocês tenham aproveitado esse bate-papo. Se quiserem ouvir outras entrevistas, podem navegar aqui no nosso YouTube. Temos também o nosso canal do Instagram, TikTok, com muita informação com credibilidade sobre saúde. A gente vai ficando por aqui e nos encontramos em um próximo episódio.